Você já ouviu falar de um fenômeno chamado desigrejados ou igreja emergente? Eu sou o presbítero Justino Barbosa, você está no canal Cristão em Questão. É sobre este fenômeno que nós iremos trabalhar nessa oportunidade. Antes de tudo, aproveita e já se inscreve em nosso canal. Ative também o sininho das notificações e deixe o seu like. E vamos para o vídeo. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. O assunto de hoje é sobre um fenômeno que tem acontecido e crescido em nosso tempo, em nossa atualidade. O movimento denominado Igreja Emergente ou Desigrejados, ele nasceu no final do século XX e início do século XXI nos Estados Unidos. E como é de costume, tudo que nasce nos Estados Unidos vira uma tendência aqui no Brasil. Esse movimento também se expandiu até nós. E ele tem crescido a cada dia mais. Esse grupo, que na verdade não é uma instituição, porque eles são contra a instituição chamada igreja, é nada mais, nada menos de um grupo de pessoas que perderam a fé na estrutura eclesiástica, na igreja convencional. São pessoas que desistiram da comunhão da igreja. E muitas dessas pessoas, elas tiveram um motivo. São pessoas que ficaram desiludidas com a igreja porque foram enganadas pelo que viram dentro da igreja e por conta também dos vários escândalos que têm surgido dentro da igreja em nossa atualidade. Adultérios, roubos. A verdade é que nossa igreja é composta de pessoas e que nem todas as pessoas que fazem parte da igreja estão com um propósito e com um fim em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão na igreja, porém o seu alvo, o seu foco não é Jesus. Esse grupo também é pessoas que, de certa forma, não se adaptou à igreja, não concordou com a liturgia, com o padrão da igreja e assim abandonaram a congregação. E essas pessoas se tornaram meio que antagonistas à igreja, à estrutura eclesiástica, à igreja convencional, à igreja original, a igreja dos apóstolos, a igreja que persevera na doutrina, a igreja que persevera na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que a palavra de Deus nos diz? O fato é que a igreja, desde o seu início, ela vem sendo rechaçada, ela vem sendo desprezada, ela vem sendo perseguida. Desde o seu início, a igreja enfrentou crises, enfrentou problemas. Contudo, a igreja nunca desistiu da comunhão. Percebemos que no livro de Atos dos Apóstolos, um dos principais pilares que sustentava, bases que sustentava a igreja era a comunhão. No capítulo 2, versículo 44 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Portanto, a comunhão, o congregar, era um princípio cristão que a igreja do Senhor preservava e colocava em prática. E nós percebemos que uma das principais características da igreja que influenciou seu contexto foi exatamente a comunhão, a maneira como a igreja vivia junto e partilhava da sua vida entre si, a maneira que os irmãos estavam sempre juntos, comendo, comungando, se alegrando. Isso chamava a atenção daqueles que estavam do lado de fora. Então a comunhão é importante. A igreja nasceu na comunhão de 120 pessoas que estavam reunidas. 120 pessoas que estavam juntas e unidas no mesmo lugar com o mesmo propósito. Então a comunhão era um princípio que a igreja supervalorizava. O estar juntos, o perseverar na comunhão, a unanimidade da igreja, era algo que fortalecia a igreja, era algo que fazia com que a igreja, mesmo diante de tantas crises, ela permanecesse de pé. Talvez você, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, talvez pense, nossa, mas que igreja perfeita, que igreja santa. Essa igreja não tinha nenhum problema, mas não. Na igreja do primeiro século havia vários problemas. Havia pessoas dentro da igreja que estavam negando a humanidade de Cristo, outros que negavam a sua divindade. Havia pessoas dentro da igreja que estavam cometendo pecados hediondos e a igreja não tomou nenhuma postura acerca disso. No momento da Santa Ceia, os irmãos estavam celebrando a Santa Ceia não para se alegrar, mas se ajuntando para a condenação. Havia também contendas por causa dos dons espirituais. Havia pessoas falsas, pessoas mentirosas,
falsos profetas, anticristos dentro da igreja. No capítulo 2, versículo 19 da primeira epístola do apóstolo São João, ele escreve da seguinte maneira: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Perceba que na época do apóstolo João, pessoas já estavam abandonando a congregação porque não concordava com a doutrina da igreja. Então pessoas estavam deixando a congregação, saindo da igreja, deixando a igreja. João expressa isso aqui: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, permaneceria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então existem pessoas dentro da igreja, em nosso meio, mas que não fazem parte da igreja. Está agrupado à igreja, mas não pertence à igreja. Não está ligado à raiz que é Cristo. Mas nem por isso eu irei deixar de congregar por conta dessas pessoas. O escritor da Epístola aos Hebreus nos diz da seguinte maneira: olhando para Jesus firmemente, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo também vai escrever: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, é Deus que nós temos que imitar, é para Jesus que nós temos que olhar. Ainda que em nosso tempo o homem tem nos desanimado, tem deixado a desejar como tem deixado, tem escandalizado o Evangelho, mas o conselho bíblico é que nós venhamos a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e imitar a Deus. A Bíblia nos diz também em Atos 2 que a igreja perseverava tanto na doutrina dos apóstolos, como também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perceba que o escritor Lucas vai usar a palavra perseverar, porque para manter a comunhão da igreja nós temos que perseverar, porque não é fácil. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós preservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é fácil viver dentro de uma comunidade composta de várias pessoas diferentes, concepções diferentes, ideais diferentes. Contudo, o foco de todos que estão inseridos dentro dessa comunidade tem que ser Cristo. Se é Cristo, eu tenho que concordar com você. Se o assunto é Jesus e o reino de Deus, então eu tenho que ter concordância com você. Ainda que eu não venha concordar com algo que você pensa ou algo que você idealiza, mas se o assunto é Jesus, eu tenho que pensar igual a você. E duas coisas são essenciais para a nossa vivência dentro dessa comunidade: amor e tolerância. O Salmo de número 133, o salmista vai expressar a beleza da unidade. Ele chega a dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. Então a unidade, a união, o estar junto, fortalece a igreja. Quanto de nós já não foi fortalecido enquanto esteve na comunhão, inserido na comunhão da igreja? Quanto de nós já não estivemos um dia fraco, debilitado, e no momento da comunhão, do comungar, do partilhar de uma conversa em comunhão uns com os outros, não fomos fortalecidos? Então a comunhão, o congregar é essencial para o crente, fortalece o corpo da igreja. Ninguém é igreja na individualidade, nós somos igrejas na coletividade. Paulo ele compara a coletividade da igreja com o corpo, mas na individualidade ele nos compara como membros. Então, para nós sermos corpo de Cristo, nós temos que estar inseridos nessa coletividade. A estrutura, a instituição igreja não está falida, não se tornou obsoleta, não. Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja representa Cristo na terra. A igreja é embaixadora do reino de Deus nessa terra. Então a igreja ela é importante. A igreja é a instituição mais importante na terra. Mas para sermos igreja temos que estar inserido na coletividade da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. A igreja completa Cristo. Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o escritor anônimo diz: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então a advertência do escritor, que sabia da importância da comunhão da igreja, do congregar da igreja, a sua advertência é para nós não deixarmos de congregar, como já era um costume de alguns que estavam deixando a sua congregação, que estavam apostatando da fé em Cristo e também da igreja. Não deixe de congregar, ainda que você veja dentro da igreja algumas mazelas, alguns problemas, mas nem por isso você vai deixar de ser igreja. Mas nem por isso você vai deixar de acreditar na igreja.
A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o noivo da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. O propósito de Cristo é para com uma igreja. Vamos encerrar esse vídeo de hoje com o Salmo de número 84, versículos de 1 ao 4 e versículo 10. Abra aí onde você estiver a sua Bíblia Sagrada. O salmista vai se expressar da seguinte maneira: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui o salmista está dizendo do tabernáculo, do templo material. Veja que o salmista valorizava o templo, valorizava quando ele estava congregando com os irmãos. E ele está sentindo o desejo de congregar, de estar nos átrios do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha o versículo 4. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha só essa bem-aventurança. Bem-aventurados que habitam na tua casa. O salmista valorizava a casa de Deus, o templo, o santuário. E nós, quando estamos reunidos com os irmãos dentro do tabernáculo de Deus, somos bem-aventurados. Versículo 10. Porque mais vale um dia dentro dos teus tabernáculos ou dos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda da impiedade. Então se deleite nesse Salmo de número 84 e aprenda a valorizar a casa de Deus, o momento que a igreja se congrega junto para adorar Deus. Então, é um momento especial, espiritual, sobrenatural, em que Deus se manifesta no meio do seu povo. Então esse movimento desigrejado, esse movimento da igreja emergente, não é bíblico, não é o que Deus quer, não é o que Deus determinou para a sua igreja, mas o que Deus determinou para a sua igreja é que ela venha congregar, estar junto. Que possamos ser uma unidade como Cristo anelou. Deus em Cristo, Cristo em nós e nós em Deus.